E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui um vídeo bem diferente, pra falar a verdade. Eu resolvi pegar aí e ver como que era o mundo em 2002, na época que o Brasil foi pentacampeão do mundo, né? Foi o ano do último título do Brasil. Resolvi ver como é que era o mundo naquela época, né? Por exemplo, se eu entrasse numa máquina do tempo aqui e voltasse pra aquela época em 2002, o que eu ia encontrar, entendeu? Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Se você achou maneiro, deixa aquele seu like aqui embaixo, por favor. Não esquece aí que vai ajudar demais. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. E participa lá também do sorteio da camisa azul do Brasil, aquela camisa lindona que eu acho muito maneira. Resolvi fazer um sorteio, então participa lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece, tranquilo? Bora aqui pro vídeo então, que tá muito doido. E é nóis, bora lá. Bom, acho que o mais óbvio de começar aqui falando é sobre os jogadores da seleção brasileira de hoje em dia, né? Como é que era Neymar, Felipe Coutinho, todo mundo nessa época? Fala, é difícil responder essa pergunta porque existem poucas fotos desses jogadores quando eles eram muito novos. Por exemplo, o Gabriel Jesus tinha 4 anos nessa época. Enfim, existem sim algumas fotos dessa idade mais ou menos deles. Olha só, esse era o Neymar em 2002, olha a cara dele, olha como é que ele era, muito engraçado. Imagina que esse aí era o Neymar quando o Brasil estava ganhando o título mundial, o Neymar estava comemorando e ele tinha essa cara aí que vocês estão vendo. Muito doido pensar isso, cara, muito doido. O Felipe Coutinho, existem pouquíssimas fotos, só achei uma pra falar a verdade, que ele devia ter mais ou menos essa idade também, 10 anos. Essa foto aí. E como eu disse, do Gabriel Jesus não tem como, porque ele tinha 4 anos. A mais nova que eu achei, ele tinha mais ou menos 6 anos, que é essa aí que tá aparecendo. Não tem como saber exatamente também, é muito difícil. Esses jogadores, principalmente os mais novos, não tem como saber. Enfim, passando os jogadores aqui então, não achei foto de Alisson, Miranda, não tem como, não achei. E, enfim, vamos partir dessa parte aqui dos jogadores atuais então. E, enfim, como é que era o mundo naquela época? O presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, não era nem o Lula. O Lula foi eleito naquele ano e ia tomar posse a partir do ano seguinte. O resto vocês já sabem o que aconteceu, né? Não deu muito certo, não. Enfim, se você quisesse ter um carro popular, velho, o Celta ou um Palio custavam mais ou menos 13 mil reais. Eu achei a propaganda de um Palio que é bem curiosa. Se liga só nisso. Pra Bete Papate? Outra carona? Elas são tão legais. Tá bom, mas sem bagunça. E no banco de trás. Oba! Papai, essas são minhas professoras, Pati e Bete. No banco de trás, né, papai? Promoção Vale Tudo Fiat. Novo Palio Fire a partir de 13.990 à vista. Isso mesmo, 13.990 à vista. Confira ainda ofertas incríveis já com IPI reduzido. Aproveite. 13 mil reais, como vocês viram, um carro novinho, aí versão 2003, que apareceu naquela época também. Uma propaganda, e dá pra ver que o estilo é diferente das propagandas que tem hoje em dia, né? Mas enfim, de qualquer jeito, falando sobre carro, o Gol era o carro mais vendido de longe daquela época. E a Volkswagen ainda lançou uma edição especial por causa da Copa, que vinha um adesivinho escrito atrás do carro, Sport. E aí metade com a bandeira da Coreia e metade com a bandeira do Japão, porque a Copa foi na Coreia e no Japão, né, pessoal? Enfim, muito doido, né, cara? O Gol era o carro mais vendido naquela época. O Gol, acho que essa geração 2 ou 3, enfim, sei lá. E pelo que eu tava vendo aqui, o Gol se manteve como o carro mais vendido durante 12 anos, se eu não me engano. Cara, 12 anos o Gol foi o carro mais vendido. Enfim, um carro bem popular aí do Brasil. Naquela época, 13 mil reais. Falando sobre a gasolina, velho, a gasolina custava 2 reais o litro, sendo que hoje em dia, pra quem não tem uma noção de nada aí, por exemplo, aqui na minha cidade a gasolina custa 5 reais o litro. Então é quase o dobro, né? Não, é quase não, é mais que o dobro, na verdade. A passagem de ônibus custava, em 2002, a passagem de ônibus custava 1,40, pessoal. Hoje em dia, aqui na minha cidade, é 4,20 a passagem de ônibus. Nem comparação, é 3 vezes mais, velho. E caraca, devia ser muito maneiro viver antigamente, era tudo muito barato. Só que não, na verdade não é bem assim que o mundo funciona, né? É por causa da inflação que todos os preços vão aumentando. Na verdade, muitas dessas coisas que eu falei pra vocês aqui agora seriam mais caras do que se a gente fosse comprar hoje em dia. Porque, por exemplo, o salário mínimo naquela época era de 200 reais. Hoje em dia o salário mínimo é quase 1.000 reais, se eu não me engano. É mais de 1.000 reais, se eu não me engano.
o dinheiro realmente valia mais, entendeu? Se você recebesse, por exemplo, R$1.000 por mês naquela época, pô, era algo assim, já fantástico, entendeu? Já era muito bom, já era 5 salários mínimos, entendeu? Então o dinheiro tinha um valor diferente naquela época. O dinheiro foi passando a valer um pouco menos com o passar dos anos, e isso é completamente normal, entendeu? Por isso que quando tinha cruzeiro, algumas coisas custavam 1 milhão de cruzeiros, porque era uma parada totalmente inflacionada, entendeu? Então o que eu tô falando aqui não quer dizer que um carro custava 3 vezes menos do que era. Não, até mesmo hoje em dia é mais barato se a gente for converter o dinheiro daquela época pro dinheiro de hoje em dia. Hoje as coisas são muito mais baratas do que naquela época. Enfim, só de curiosidade mesmo, no último ano antes desse que o Brasil tinha sido campeão, em 1994, o salário mínimo custava... Sabe quanto que era o salário mínimo? R$64, velho. R$64 é o salário mínimo. Já imaginou você ganhar R$64 por mês hoje em dia? Enfim, falando sobre filmes agora, esse foi o ano também que foi lançado Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter 2 aí. Eu sou fã de Harry Potter. Naquela época, curioso pensar que só tinha lançado 2 filmes do Harry Potter até na última vez que o Brasil foi campeão. O Senhor dos Anéis também foi lançado naquele ano, foi lançado dia 1 de janeiro, pra falar a verdade pra vocês. De 2002 foi lançado o Senhor dos Anéis. Muitas pessoas são fãs, né? E também, é claro, o glorioso BBB. Foi o ano de estreia aí do BBB. Foi quando ocorreu aí o BBB 1. O Kleber Bambam foi o campeão lá. Falando sobre tecnologia, naquela época as coisas eram muito diferentes. Existiam muitos despertadores desse estilo aqui, olha só. Um rádio relógio, velho. Eu lembro até hoje que minha avó tinha um desse rádio relógio, era muito doido. Como a Copa era de manhã, né, por causa do fuso horário lá no Japão, que ia acontecer lá no Japão, no outro lado do mundo, muitos dos jogos eram de manhã, tinha alguns até que acho que eram de madrugada, né? Enfim, muitas pessoas utilizavam esse rádio relógio aí para botar o despertador e acordar na hora certa para poder ver os jogos da seleção. A final da Copa foi 8 horas da manhã, pessoal. Já imaginou? Você reclamando do jogo do Brasil às 9. A final da Copa foi 8 horas da manhã. A final nesse ano vai ser meio-dia, então já é melhor, né? Ia ter que acordar às 7 horas para conseguir ficar ligado, porque senão se eu acordasse 8, ia ver o jogo dormindo, não entendendo nada do que estava acontecendo. Enfim, pessoal. O principal celular naquela época era o Nokia, não era tijolão, era tijolão, meio que o tijolão, aquele que tinha o jogo da cobrinha. Muitas pessoas tinham aquele celular, era o celular mais popular da época. E enfim, celular não era nada de muito comum, né, lá atrás. Era realmente utilizado para ligar mesmo para as pessoas e não para jogar jogo, Facebook, Instagram, Twitter. Era mesmo para ligar e de vez em quando tinha alguns joguinhos muito chatos. Por incrível que pareça, tinha um joguinho que era muito legal, que era esse da cobrinha, que muitas pessoas gostam de jogar até hoje. A televisão naquela época era de tubo, aquele tubão gigante atrás, e as melhores televisões tinham 29 polegadas. Né? Se você tivesse uma televisão daquela de tubo de 29 polegadas, filhão, já é top demais. Já era o melhor lugar para você ver a Copa naquela época. E assim, você vê como que o mundo vai avançando, né? Hoje em dia é muito mais fácil você ter uma televisão com uma qualidade maior e até mesmo um tamanho da tela maior, né? É bem curioso isso. Em 2002 também foi o ano que Justin Timberlake terminou com Britney Spears. Pra vocês verem até onde que eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo, né? Meu Deus do céu. E bom, pessoal, eu realmente não sei mais o que falar. Acho que eu falei já tudo que eu consegui achar aqui. Eu não lembro como é que era essa época, até porque eu tinha 4 anos só, então eu tenho zero de memória de tudo que aconteceu naquele ano. Não lembro do Brasil ganhando, nem de ninguém comemorando. Zero. Se você é dessa época, se você já tinha uma idade maior nessa época, comenta aqui embaixo, por favor, como é que era a sua vida lá, o que você costumava fazer em 2002, se você estudava, se você fazia faculdade. Enfim, sei lá, é bem curioso ver aí os inscritos do canal, o que eles estavam fazendo em 2002, né? O que você estava fazendo em 2002? Você já era nascido? Tem muita gente aqui do canal que nasceu, sei lá, 2006, 2010, enfim. Não esquece então, deixar aquele seu like aqui embaixo, se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito ainda, caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, por favor, beleza? E participa lá também do sorteio da camisa do Brasil, o link vai estar aqui embaixo na descrição, não esquece. Tamo junto então, valeu e até o próximo!